Ok, pessoal, vamos lá, né? Começar? Vamos lembrar algumas coisas da semana passada para a gente poder chegar nessa parte de hoje. Essa parte de hoje ela é mais técnica, né? Ela não é tão interessante, não. Acho que na semana que vem, que a gente vai falar sobre a questão do ciclo do açúcar, a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai mostrar um pouquinho desse processo de produção, de outros produtos derivados da cana-de-açúcar, e aí vai ficar mais interessante a aula. Essa aula é mais para a gente conhecer o iniciozinho da colonização do Brasil. Vamos lembrar algumas coisas, né? Primeiro eu falei para vocês que nos 30 primeiros anos do Brasil, Portugal não se interessou pelo Brasil. Por quê? Porque simplesmente não tinha nada que interessava naquele primeiro momento Portugal. O que interessava Portugal? Sendo bem direto, no ponto. Ouro e prata. O Brasil não tinha imediato, quer dizer, até que o Brasil tinha, né? Mas não foi tão rápido assim para encontrar. A gente viu quando os espanhóis chegaram aqui, no caso na América, eles encontraram para o lado dos incas, maias e astecas, mas aqui os índios nossos não conheciam. Praticamente o ouro vai ser encontrado 200 anos depois e o nosso ciclo do ouro vai ser fantástico. Pra vocês terem ideia, a gente vai tirar em 70 anos aqui de ouro do Brasil, muito mais do que em mais de 200 anos do lado espanhol, né? Então a gente realmente tinha muito ouro, só que demorou-se um pouco para ser encontrado, né? E a gente vai trabalhar com mais calma quando a gente, né? Então, a princípio não tinha. Eles encontraram o pau-brasil, que era uma árvore semelhante a uma que eles já conheciam, e acabaram extraindo a questão de um corante vermelho, né? Principalmente que a gente está tratando de uma época em que os corantes artificiais que a gente tem hoje eram desconhecidos por eles, então corantes naturais eram bem valorizados e o vermelho brasa do pau-brasil chamava muita atenção, né? Então a gente falou sobre isso. Então, nesse primeiro momento que não houve interesse por parte de Portugal, a gente chama de período pré-colonial, 1500 a 1530. Porém, a gente vai estar vendo que Portugal vai decidir iniciar a colonização do Brasil, e é exatamente o assunto de hoje. Por que Portugal, de repente, 30 anos depois, decidiu iniciar a colonização do Brasil? Bom, o primeiro motivo era que o comércio com as Índias, que estava dando grande lucratividade, que a gente trabalhou quando a gente falou sobre as grandes navegações, a coisa não estava mais tão animada como antes. Por quê? Porque é concorrência, né? Quando você chega primeiro, né? Você está ganhando muito dinheiro, mas quando muita gente vai chegando e vai inundando o mercado de produtos, o preço vai caindo. Cai tanto que Portugal começa a ver que aquela lucratividade inicial, que era fantástica, para vocês terem ideia, a lucratividade de Portugal no início foi quase 6.000%. Uma lucratividade dessa hoje você não encontra praticamente em canto nenhum, né? Mas Portugal teve. Só que com o tempo entrou os holandeses também na jogada, e aí, enfim, outros países também, e a coisa foi complicando. O preço foi caindo de tal forma que Portugal começou a ter prejuízo. Aí Portugal entrou em desespero, porque precisava encontrar alguma coisa para dar lucratividade para ela. E essa coisa que foi encontrada, no caso, seria o investimento no Brasil, né? A ideia, na verdade, era investir na sua colônia abandonada. A gente viu que nesse período Portugal mandou umas expedições para conhecer a terra, né? Expedições exploradoras, expedições para proteger o litoral brasileiro, que, na minha opinião, fracassado total. Você imaginar que você vai mandar para proteger todo o litoral brasileiro 2 navios é muita ilusão, né? Mas foi uma das marcas desse período pré-colonial. Então, o primeiro motivo, não estava legal o comércio com as Índias. Então, o Brasil foi uma alternativa. Segunda coisa, Brasil estava sendo invadido por outras nações, principalmente os franceses e os ingleses, mas principalmente os franceses. E os índios não tinham essa coisa que a gente pensa, não,
vou comercializar só para os portugueses. Não, ele comercializava para o homem branco. Os índios se interessavam pelas bugigangas que eles vendiam, né? Eles trocavam, na verdade, através do escambo. Mas branco é branco, né? Eles têm o mesmo produto, então vamos trocar com eles. Eles não tinham essa noção que os portugueses queriam de que a terra pertencia a eles, porque na cabeça dos índios a terra não pertencia aos portugueses, a terra pertencia a eles mesmos, né? Então eles só estão fazendo um processo de negociação, tranquilo? Tanto que a gente falou que nesse primeiro momento entre os índios e portugueses a coisa foi bem tranquila. Só que a situação foi ficando tão pesada, as invasões foram mais frequentes, que Portugal percebeu que, se não tomasse uma medida inicial, poderia perder as terras. E para não perder as terras, Portugal decidiu então iniciar a nossa colonização. Isso vai acontecer a partir de 1532. Beleza, vamos olhar para o Brasil como um empreendimento comercial. Portugal precisava investir em algo para ganhar dinheiro, ela estava com uma situação financeira ruim. Bom, como Portugal está com a situação financeira ruim, o que se faz? Precisa-se de dinheiro para iniciar um investimento desse, né? Tudo na vida precisa de investimento. Às vezes você tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem uma boa ideia. E às vezes a gente consegue conectar duas pessoas, uma pessoa com dinheiro para investir e uma pessoa com boa ideia. Beleza? Então, Portugal não tinha dinheiro, mas tinha a ideia de iniciar o processo de colonização. Como Portugal não tinha dinheiro, era preciso entregar essa colonização na mão de outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Só que a gente viu que isso não aconteceu só em Portugal, isso aconteceu também na Espanha. A Espanha não tinha condição de iniciar a colonização e aí decidiu então entregar na mão de outras pessoas, beleza? E Portugal fez a mesma coisa. A gente vai estar vendo que nesse primeiro momento essa ideia de Portugal parecia ser legal, promissora, mas vai ter problemas. Principalmente porque o Brasil era um ambiente misterioso. Quando eu digo misterioso, é porque não tinha nada, a princípio não tinha, assim, além do pau-brasil, não viram nada de grande interesse comercial. Como o Brasil não tinha, era um investimento incerto. Porque às vezes você tem dinheiro, você quer investir numa coisa, por exemplo, eu tenho dinheiro, quero investir, sei lá, num determinado produto. Às vezes você está investindo num produto que você vê que está legal, o mercado está aceitando aquilo, aquilo é interessante. Então você vai entrar num negócio que você já tem uma ideia do mercado. Brasil você não tinha nada assim de grande interesse a não ser esse produto inicial. Então você entrar numa terra e você ia começar a entrar numa coisa assim meio que sem saber. Então já começa a ser um problema para a galera que vai investir. Qual foi a ideia do rei? Bom, primeiro a gente precisa separar esse território em pedaços, né? Ninguém vai querer, por exemplo, mandar uma pessoa para cuidar de tudo isso. A gente precisa compartilhar o território. Para isso, então, o território foi dividido em 15 pedaços de terra, como vocês estão vendo aqui no mapa. Qual era a ideia dele? É como você imaginar o seguinte: eu recebi aí uma fazenda, não tenho dinheiro para investir nessa fazenda, a fazenda é imensa. O que eu faço? Separo minha fazenda em pedaços, loteando elas e vou entregando para as pessoas que vão cuidar de cada uma das partes. Foi mais ou menos a ideia do rei. Separou em pedaços, cada pedaço desse foi chamado de capitania, e as pessoas, então, são chamadas, convocadas pelo rei, principalmente pessoas que serviram já o rei, são pessoas de confiança, pessoas muitas vezes ligadas às famílias tradicionais, à nobreza, daí vai, e essa galera, então, é convocada e é entregue para ela um pedaço de capitania. Essa pessoa que recebe esse pedaço da capitania era chamado de donatário. Aí muita gente fala assim, se o cara é donatário é porque ele é dono da terra. Não, ele não é dono da terra. A terra pertence a Portugal, ao rei.
ao governo português, mas é concedida para você um título em que você se torna o administrador do rei na terra. Ou seja, você recebeu a terra e você tem autoridade para explorar essa terra. Claro que a gente vai estar vendo que tem direitos e tem deveres de cada um desses donatários. Esse donatário que recebe a terra, ele pode passar para o seu filho. Como o controle da terra pode ser passado para filho, a gente chama de capitania hereditária, porque ela passa de donatário para donatário, ligada à questão da família desse donatário inicial. Tranquilo, pessoal? Deu para entender direitinho, sem dificuldade? Perceberam aí a estratégia de Portugal? Beleza, né? Tranquilo. Beleza, vamos para frente, né? Então, tranquilo. Vamos lá. Então, pronto, beleza. Nós dividimos esse território em pedaços. Agora vamos convocar as pessoas para poder cuidar desse negócio. Bom, primeiro ponto importante é porque eu estou chamando pessoas para dividir a colonização, mas muitas dessas pessoas meio que não tiveram muito interesse, não. Até porque você vai para uma terra desconhecida, que você exatamente não sabe o que ela tem de riqueza. Então, era uma situação muito complicada. E outra coisa, se você foi chamado para ser um donatário, você tinha que tirar dinheiro do seu bolso. Ou seja, todo investimento inicial estava nas mãos da pessoa que decidiu aceitar o convite do rei. E aí a gente vai estar vendo, você pensar, calma, legal, mas quais são os benefícios disso? Bom, primeiro é o seguinte, se você aceita a proposta do rei, então você vai receber um documento. Esse documento é a carta de doação. Carta de doação, ela garante que a terra foi passada, a administração da terra foi passada para o seu nome. E aí, beleza. E aí você recebe um outro documento, que é o foral. Lá no foral tem o que você pode e o que você não pode fazer. Se você era um donatário, o que você podia fazer? Tivesse que explorar as riquezas da terra, você tinha total autorização de explorar. Você podia desenvolver agricultura, você podia pegar pedaços de terra e doar para outras pessoas que queiram entrar no negócio com você, que a gente chama de doação de Seis Marias. Se fosse preciso, você podia escravizar os índios da terra, principalmente porque no início vai precisar de mão de obra, e a gente vai ver um grande problema com isso aí. Esse negócio de iniciar a escravização do índio, de começar a pegar as terras dos índios, isso era um problema. No início, os índios estavam de boa. Por quê? Porque ninguém estava invadindo as terras deles, estava só se interessado com o produto. O índio ia lá na mata, pegava aquele produto e ia para o navio. Aliás, entregava ali, né, botava na feitoria e a coisa ia embora. Não tinha nenhuma invasão aí, a princípio. Mas agora Portugal estava iniciando o processo de colonização e estava começando a pegar os territórios, e aí começou a entrar em confronto com tribos indígenas. Aí a situação começou a complicar, porque esses índios que estavam legais, quando começam a perceber que estão perdendo, eles vão atacar. E isso vai ser um grande problema para os donatários, porque eles vão ter que se virar para resolver o problema com os índios. Aí a coisa começa a não ser mais interessante. Então, geralmente, o donatário ele tinha que pensar. Por quê? Porque ó, a parte de justiça na terra era com ele. A questão de julgamento, a questão de força policial, estava tudo na mão dele. Qualquer pessoa que fosse para a terra, ele tinha a obrigação de cobrar impostos, ficar com a parte, e a outra parte deveria ser encaminhado para o rei. Qualquer tipo de extração que acontecesse na terra,
você tinha que tirar a sua porcentagem e a porcentagem do rei. Mas a gente vai estar vendo que muita gente não vai se interessar de vir para a Terra. Você praticamente vai vir sozinho com as pessoas, que você vai bancar a viagem e vai bancar tudo aqui, as pessoas na Terra. Então você está vendo que é um negócio arriscado e complicado. E outra coisa, você, como donatário, tinha a obrigação de proteger todo o litoral, todo o território. Se houvesse invasão estrangeira, era com você. Se houvesse ataque indígena, era com você. Você tinha a obrigação de fazer aquela terra se desenvolver para conseguir tirar riquezas da terra, beleza? Problema com o índio, você que resolvia. Tinha que estimular a fundação de vilas e cidades e fiscalizar tudo o que acontecia economicamente dentro da capitania, beleza? Da sua capitania. Outra coisa, você não contava com a ajuda do rei, não. Você podia até pedir a ajuda dele, mas não era certeza. Era você estar se virando para resolver as coisas. Já dá para a gente perceber que isso aí já tinha cara de um mau negócio. É que esse negócio aí não é tão interessante, não. E realmente não era. A coisa foi tão ruim, que praticamente quase ninguém apareceu. Os donatários, as pessoas foram chamadas, receberam a carta de doação, muitos deles aceitaram com educação, mas nem apareceram na Terra. Para vocês terem ideia, como foi um grande fracasso, olhando para todas as capitanias aqui que estão diante de vocês, dessas 15, só 2 deram certo. Pernambuco, aqui em cima, ó, Pernambuco, e aqui embaixo, ó, São Vicente. Só essas 2 capitanias. Aí você pensa, caramba, foi um fracasso grande, foi enorme, pessoal. Muita gente decidiu que não valia a pena vir para essa terra. Olha a situação. Tu tem que ter muito dinheiro, porque tu vai ter que patrocinar uma viagem que é muito cara, e tu ainda vai ter que sustentar tudo aqui. Se tu vier com 20, 30 pessoas, é você que vai ter que bancar tudo. Por que essas 2 capitanias se deram bem no início? Porque os donatários, quando chegaram aqui, eles tinham dinheiro, isso é o primeiro ponto. Segundo, eles escolheram um produto, eles não ficaram procurando na terra, não. Eles trouxeram algo para plantar na terra que já estava dando dinheiro no mercado europeu. Os caras foram o quê? Empreendedores. Os caras se deram bem, beleza? Então, esses caras aí realmente tiveram sucesso. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Um momentinho só, pessoal, para a gente continuar. Beleza, continuando, né? Então, os caras chegaram na Terra e simplesmente viram que o negócio não valia a pena. Agora, olha outra situação. Presta atenção. Você está aqui na sua capitania. Aí os índios estão lá e atacam você. Cara, o problema com o índio é isso, porque as tribos, elas muitas vezes estão ligadas por laços de parentescos. Então, o que acontecia? Em muitas tribos era assim. Você atacava uma tribo, essa tribo tinha outras que tinham aliança com ela, ou estavam ligados por laço parentesco. Você atacava aquela tribo, então você ganhava inimizade com outras tribos, que daqui a pouco atacavam você. E às vezes você atacava essas tribos que também tinham conexão com outras tribos. Então, praticamente, era um ciclo interminável de guerra. Aí tu imagina a situação, você está aqui, por exemplo, e está tendo problema com as tribos indígenas, você precisa de ajuda. Aí você manda um navio lá para Portugal para pedir ajuda ao rei. A viagem demorava de 2 a 3 meses, até 4 meses, para ir e para voltar 6 meses. Então, tu está aqui no perrengue, está sendo atacado e sabe que só vai ter resposta 6 meses depois. Às vezes, quando a resposta chegar, não tem mais ninguém aí, porque praticamente todos foram eliminados pelas tribos indígenas. Tá vendo como a situação é complicada? Não era tão fácil? Não era.
Por isso que o sistema de capitanias hereditárias foi um fracasso, quase que total. Outro motivo que a gente aponta também foi a questão do ataque pirata. Como no início os donatários, quando vinham, ficavam no litoral, isso é lógico, eles estão vindo aqui do Oceano Atlântico, vão ficar aqui na beiradinha, né? Qual era o problema de você estar na beiradinha? É que poderia chegar piratas, saquear tudo e ir embora. Diga lá, pois não? Beleza, tudo bem, João. Sem problema, viu? Vamos para frente. Então a situação foi realmente complicada. Outra coisa, muitos desses donatários chegaram na Terra, investiram e viram que não deu nada. Na verdade, a riqueza muitas vezes era de nada, porque o que eles conseguiam tirar da Terra não parecia ser tão interessante financeiramente. Qual foi o resultado? Fracasso. Não deu certo. Só que aí o rei de Portugal ficou preocupado. Ele precisava fazer alguma coisa para salvar o seu negócio. E ele também sabia que agora ele não podia simplesmente não se envolver na colonização. Ele precisava se envolver diretamente. E aí ele teve a ideia de criar um cargo máximo de autoridade, que é o cargo de governador geral. Como é que era antes? Cada donatário vinha, tinha autoridade sobre a terra, e outra coisa, era cada um por si. Se tu tivesse aqui, tá aqui nessa capitania, se tu tivesse problema, por exemplo, o Pedro de Campos, tiver problema, ele pode pedir ajuda ao Vasco Fernando, mas pode ser que o Vasco Fernando não ajude. Ele não tem obrigação, ele tem que cuidar só dos seus problemas, entendeu? Então aí realmente é complicado. Estão conseguindo ouvir direitinho? Beleza? E falaram de som bugado, sei lá. Mas está de boa? Tranquilo? Podemos ir para frente? É só. Tá ok, tudo bem. Vamos para frente então. Tranquilo então, vamos lá. O rei quer salvar a sua colonização. Aí o rei então teve a ideia de mandar uma autoridade máxima para a terra. E aí criou o cargo de governador geral. E você fala, Cal, por que ele fez isso? Porque ele sabia que os donatários estavam sozinhos. Não tinha ninguém do governo aqui para ajudá-los. Então ele criou o cargo de governador geral para resolver isso. Tem gente que fala assim, Cal, com isso ele acabou com as capitanias hereditárias? Não, ele não acabou com as capitanias, ele tentou salvá-las. Através do quê? De mandando a autoridade dele mesmo. Se a gente olhar, por exemplo, no organogramazinho aqui, ó, o que a gente vai ver? De cara, o governador geral, que passa a ser a autoridade máxima na terra, né? As pessoas que eu já vou falar que auxiliavam ele, os funcionários dele, e os donatários, tá? Os donatários que continuavam tendo autoridade, mas agora todos eles teriam que se reportar ao governo geral. Se eles tivessem algum problema, quem ajudava? O governador geral. Então não era preciso você mandar uma mensagem lá para Portugal pedindo ajuda. A própria autoridade estaria na terra ajudando os donatários. Então a intenção dele com isso foi salvar a colonização. Beleza? Tranquilo? Então o que ele fez? Ele centralizou toda a autoridade na mão do donatário. Desculpa, do governador geral. Esse governador geral, ele tinha 3 funcionários principais que auxiliavam: o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Capitão-mor era o quê? Proteção do litoral e do território era com ele. O donatário está tendo problema, fala com o capitão-mor, com índios, vai lá e ele ajuda. Estava com problema com piratas, quem ajuda? Capitão-mor. Quem cuida das finanças, dos impostos e tudo? O provedor-mor. Beleza? E o ouvidor-mor é a parte de justiça, tanto no sentido de julgamento como no sentido de polícia. Então, ele tem basicamente as duas funções. Com isso, o governo, então, está trazendo toda a estrutura para a terra. Qual foi o resultado?
oficialmente a coisa melhorou. A gente teve basicamente 3 governadores iniciais, o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Esses são os 3 primeiros. Se a gente olhar, por exemplo, o Tomé de Souza, ele vai fundar a nossa primeira capital do Brasil, Salvador. Foi fundada por ele. Trouxe uns jesuítazinhos na terra e já vão começar o processo de catequização dos índios. A gente vai estar vendo que esses caras usavam a religião como uma forma de domesticar os índios para facilitar a sua exploração. Logo em seguida, o Duarte da Costa ficou conhecido porque 2 problemas. Primeiro, o filho dele, que era um problemático, isso foi um grande problema. E segundo, os franceses decidiram invadir o Rio de Janeiro. Com a invasão do Rio de Janeiro, o Duarte da Costa, então, teve que lutar contra eles, mas ele não conseguiu, viu? Pra vocês terem ideia, a situação realmente foi complicada. Só o governador seguinte, que foi o Mendes Sá, conseguiu atacar os franceses no Rio de Janeiro e simplesmente foi lá e resolveu o problema, beleza? Mas não foi um processo fácil, foi um processo difícil, ok? Depois a gente vai ter mudanças, né? O governo vai criar, em vez de ter só um governador, vão ser criados 2 governadores. Aí daqui a pouco vai extinguir o cargo de governador geral, vai criar o cargo de vice-rei, e assim Portugal vai tentando de tudo para tentar salvar o seu empreendimento. Beleza? Tranquilo. Então, olhando para o organograma de novo aqui, ó. Governador-geral, autoridade máxima da terra. Seus auxiliares e os donatários. E aí nós temos um poder mais local, que era exatamente em cada uma das cidades ou vilas também, né? Você tinha chamadas câmaras municipais. Quando a gente fala de Câmara Municipal, a gente lembra de quê, pessoal? Câmara Municipal. Hoje as câmaras municipais, elas estão onde oficialmente? Nos estados, nos municípios ou na federação? E aí? Em que tipo de esfera de poder está hoje, pessoal, as câmaras municipais? Cada estado tem uma câmara municipal? Como é que é? Ou só tem uma câmara municipal para o Brasil? E aí, pessoal? Vamos lá, pessoal, ajuda aí, bota alguma coisa aí no chat. Alguém quer participar? Hoje vocês estão bem silenciosos, né? Aliás, quase toda semana, né? E aí, pessoal? Sem ânimo? Tranquilo? Beleza. Acho que a galera não tá, não. Mas o que, Uma que a Câmara pergunta Municipal... mesmo, professor? Estou perguntando para vocês o seguinte. A Câmara Municipal é o quê? Está onde? Ela oficialmente é algo que tem uma para o Estado, uma por cidade, ou uma por... só tem uma Câmara Municipal no Brasil? Como é que é? Como é que é essa estrutura do poder é? Vocês têm alguma noção? Pode botar qualquer coisa, tranquilo aqui, para a gente poder pelo menos trabalhar em cima de alguma resposta. Para Eu não acho ficar que é uma por coisa só. estado, não? Por Estado? Olha aí, o Ricardo já falou por município, o Gabriel está falando. O Ricardo está dizendo por cidade, beleza. É isso mesmo. Cada cidade tem uma Câmara Municipal. Câmara Municipal tem os seus vereadores que são eleitos em cada cidade. Inclusive, na nossa última eleição que a gente teve, foi eleição para prefeito e para vereador. O que, que a Câmara Municipal hoje faz? Basicamente, criação de leis, essa parte de leis é com ela, referente à cidade, e também a fiscalização das contas da prefeitura. Inclusive, todo ano, as contas têm que passar pela Câmara Municipal do prefeito para serem aprovadas. Senão, não tem aprovação. Beleza? Então, hoje, a Câmara Municipal ela tem mais uma função de legislação, de leis. A gente não, né? Parte de leis é com eles.
Só que na época, pessoal, as câmaras municipais, elas tinham as duas coisas. Elas tinham a função das câmaras municipais hoje e ela também assumia a função de prefeitura também. Uma coisa interessante, por exemplo, é que, por exemplo, hoje nós temos a figura do vereador, que é considerado assim, quando você começa na política, todo mundo diz que você tem que começar por baixo. Tem gente que começa por cima, né? Às vezes você tem uma influência muito grande e você consegue, por exemplo, logo para deputado estadual, deputado federal, para Senado, né? Mas normalmente os políticos começam no cargo de vereador. Geralmente, a partir dos 18 anos, está liberado para que você possa concorrer. Então, o pessoal geralmente começa assim. Hoje, nós temos, dependendo do tamanho da cidade, vai variar a quantidade de vereadores. Mas, na época colonial, poderia ser de 3 a 5 vereadores. Hoje, por exemplo, qualquer cidadão brasileiro, a partir de 18 anos, pode concorrer ao cargo de vereador. Na época, não. Você tinha que ter condições financeiras. Principalmente, você tinha que ter muita terra, você tinha que ser da elite para você participar. É o que a gente chamava na época de os homens bons, né? Bom de grana, bom de riqueza, proprietário de terra. Para concorrer, tinha que ter comprovação de renda, porque o voto era por renda. Era um valor determinado. Vamos dar um exemplo aqui. Quer concorrer para vereador, tem que ganhar no mínimo R$ 1 milhão. Um exemplo para você entender. Então, nem todo mundo vai poder concorrer, porque o voto é por renda. Hoje, o voto é universal. Tem uns critérios, né? Mas, a princípio, a partir dos 18 anos, sendo cidadão brasileiro, você tem total direito de escolher, como também se de candidatar. Claro que a gente vai estar vendo aqui no Brasil que cada cargo público tem idades, né? A partir dos 18 anos, se eu não me engano, é para vereador. Aí tem as idades, né? Se eu não me engano, 32 anos é para presidente. Então tem as categorias, 20 e poucos anos para deputado, né, estadual, depois deputado federal, então tem um mínimozinho aí de idade para concorrência, ok? Tranquilo? Então, basicamente, na época, essa Câmara Municipal era responsável por toda a administração local. Questão econômica, era com a Câmara Municipal. Construção de estradas, de conservação do patrimônio público, tudo isso era fiscalização do comércio local, tudo isso ficava na mão das câmaras municipais. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender direitinho? De boa mesmo? Pronto. Eu vou interromper aqui a gravação. E aí eu vou botar o vídeo para vocês, tá bom?